Olá, eu sou o Iorio e bem-vindo ao Baiorio.com. Aê, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Java para iniciantes, a videoaula número 9. Antes de prosseguir, eu queria agradecer a todo mundo que tem enviado os e-mails, me incentivando a continuar a criar essas aulas, né? Isso é muito importante. Como eu já expliquei em alguns dos e-mails aqui, não dá para ganhar dinheiro com videoaula em Java no YouTube, então eu estou fazendo isso para o pessoal que quer aprender. Porque no YouTube, para você ganhar dinheiro, você tem que ter 500 mil visualizações, 1 milhão de visualizações. Me fala onde vão ter 1 milhão de programadores de Java focados em aprender. É quase impossível. Então, o intuito dessas videoaulas não é ganhar dinheiro, ajudar os outros, assim como eu fui ajudado também quando eu estava aprendendo. E outra coisa importante também, fizeram uma crítica falando que a fonte estava muito pequena, que não dava para enxergar. Eu concordo, eu vou ver se eu consigo melhorar essa parte, tá? Daqui para frente. Espero que fique muito mais nítido o código para o pessoal aprender, porque se a intenção única é ensinar vocês, pelo menos o pouco que eu aprendi. E se tiver ruim a videoaula, eu não estou conseguindo atingir o meu objetivo. Então tem que realmente, quando tiver uma coisa ruim, comente, né? Nem sempre vai ser possível fazer a melhoria, né? Porque às vezes uma coisa que é ruim para um é bom para o outro, mas todas as críticas são bem-vindas. Essa da letra, por exemplo, foi bem-vinda. Eu vou realmente mudar, tentar melhorar. E é isso aí, obrigado por todo mundo que tem enviado os e-mails, pelas mensagens, isso é muito legal, vocês me ajudam a criar essas aulas para vocês. E outra coisa também, eu estava de férias, então foi por isso que eu dei uma parada de 2 semanas, eu estava viajando, descansando um pouco, jogando um pouco na internet, que eu também jogo jogos na internet, o League of Legends, que todo mundo conhece aí. E eu parei para brincar um pouco, faz tempo que eu não brincava. Porque o dia a dia, além de eu trabalhar, eu tenho que acordar 5:30 da manhã. Aí eu trabalho, chego em casa 7 ou 8 da noite. Aí eu monto videoaula para vocês. E para montar uma videoaula de 40 minutos, no mínimo, eu tenho que assistir essa videoaula. Então, no mínimo, só para assistir são 40 minutos. Então, para criar essa videoaula de 40 minutos, por exemplo, eu demoro 4, 5 horas, por exemplo. Então, eu só queria agradecer a todo mundo aí que mandou. A minha intenção agora é tentar diminuir esse tempo de aula para conseguir deslanchar o curso, né? Se continuar sempre 40, 50 minutos de aula, eu vou demorar 1 semana e meia ou 2 semanas para sair uma videoaula. Então, se eu fizer menor, talvez eu consiga 2 ou 1 por semana até o fim do ano, com certeza. Vamos lá? O que nós vamos ver hoje? Vai ser bem simples. Hoje nós vamos ver string, o que é string e como que passa argumento para o seu programa Java através do Eclipse. Depois eu vou ensinar o que são esses argumentos, né? Tá, o que eu vou querer mostrar nessa videoaula do string? Algumas coisas que eu vi que são mais usadas nos programas. Não quer dizer que a string só faça isso, tá? Mas isso foi as coisas que eu mais vi nos programas, os programadores usando. Então eu vou estar passando para vocês o que é cada método disso aqui. Como agora vocês já sabem o que é método e vocês sabem o que é classe, então vai ser legal tá na hora de explicar string. E já chegou o passarinho, foi bem rápido e bora para a aula. Aê, bora para a aula. Bem, a primeira coisa, eu vou ensinar como é que muda a fonte no Eclipse para aumentar a fonte, né? Então, ó, vocês vão clicar em Window, Preferences. Aí aqui, ó, na pesquisa, escreve fonte mesmo. Aí vai aparecer, ó, geral, aparência, cores e fontes. Aí, ó, você vai procurar Java, que é o nosso caso. Aí, ó, Java Editor Font. Aí você vai clicar em Edit. Aí eu vou aumentar aqui para 14. Vamos ver se 14 vai ficar bom. Deixa eu dar um OK. Ah, ó, só de curiosidade, eu vi lá a fonte, ó.
essa frase aqui, ó, se eu não me engano, de curiosidade, é uma frase famosa que vocês vão verificar várias vezes aí na internet, que é uma frase que utiliza todas as letras do alfabeto. Uma frase em inglês, né, que utiliza todas as letras do alfabeto. Então é por isso que tem essa frase meio crazy aqui, ó. The quick brown fox jumps over the lazy dog. Na verdade é para testar todas as letras, né? Então você pode, se você quiser fazer um teste geral, você decora essa frase aí e pelo menos todas as letras do alfabeto já vai ter numa frase só. Então vamos criar a classe aqui, new class, chamar de str nossa classe. Então, espero que tenha ficado maiorzinho aí, ó. Vou criar um main, Ctrl Shift F para formatar. Vamos começar. Para criar uma variável tipo, para que serve a variável tipo string? Eu nem expliquei, já estou aqui, né? Para armazenar texto, alfanumérico, ele é o que cabe tudo, né? Um exemplo, ó, você quer escrever seu nome, por exemplo, Baiório, é o tipo de variável que aceita, porque na variável primitivo char, ela só aceita um caractere. No caso da string, ela aceita frases. Se você for ler um arquivo de texto, a linha do arquivo pode ser uma string. Então você vai utilizar muito essa variável. É uma das que vão ser mais utilizadas. Ela aceita número, aceita acentuação. Vai ser muito utilizado. E assim, como ela está com S maiúsculo, é diferente das primitivas, que não tem letra maiúscula. Por exemplo, o int que a gente aprendeu não tem letra maiúscula. Mas essa que tem letra maiúscula é um objeto, ou seja, é uma classe. Alguém desenvolveu a classe string e essa classe string está no pacote java.lang.string. Lembra que quem está acompanhando o curso aí já está manjando de pacote. Então dentro do JRE, que é esse aqui, tem aqui Java, deixa eu ver aqui de novo, lang, ó, tem a classe string aqui no meio, por aqui, ó, classe string. Ele está .class porque ele está em bytecode. Mas alguém desenvolveu. O que isso significa? Esse que é o ponto que eu quero chegar. Como é uma classe, o que eu ensinei até agora? Que quando é classe, a gente tem que instanciar para ela existir. O que é o instanciar? Instanciar é você dar esse new aqui, você realmente gerar na memória um espaço e toda a programação que está nessa classe ser atribuída nessa variável. No caso de string, ela é a única classe que, que vem na minha cabeça agora, tá? Posso estar errado, que ela é especial. Como assim especial? Ela deixa você criá-la sem ter um new. Ele já sabe que esse é um formato string, ele já vai alocar na memória para guardar esse conteúdo aqui e vai apontar referência para essa variável. Ela é uma das poucas que não precisa do new, mas em alguns casos, mais para frente eu vou mostrar, o new é importante para conversão. Nossa, o problema de conversão é o que é conversão? Tá no formato americano, português, isso é o que tem mais problema na programação no quesito de string. Então mais para frente a gente vai aprender a utilizar o new. Então você pode criar assim, colocando entre aspas, né? Então essa variável, se você der um sysout dela aqui, ó, deixa eu rodar, você vai ver que ela vai mostrar o conteúdo que você colocou. Se eu colocar a outra aqui, ó, vou fazer por aqui agora, ó, vou dar str, ele vai mostrar o conteúdo. Então ele não deu problema. O que acontece se a gente não atribuir nada? É só fazer isso aqui. Olha, já apareceu o vermelhinho, ó. Essa variável nunca foi inicializada. E se eu colocar como null aqui, o que acontece? Na hora que eu rodar, vai aparecer null. Vou deixar por enquanto esse teste de execução que a gente vai ver mais pra frente. Tá. Qual que é a vantagem dela ser uma classe? Significa o quê? Quando a gente joga, quando o Java sabe que isso é uma string e que é essa classe aqui, a variável que recebeu o valor, quando você põe ponto, ela tem vários métodos para te ajudar, algumas funções, tá? Eu vou passar só as funções que eu mais
mais vi, eu até acabei de ver uma aqui que eu não tinha reparado, que é to lower e to upper, mas esses métodos eles ajudam a trabalhar o conteúdo, que é o que a gente vai ver agora. Ó, um exemplo, tá? Quando você dá ponto, ó, o primeiro, ó, charete, o que ele vai devolver? Ele vai devolver uma variável char, tá vendo? E aonde que está esse método? Está dentro da classe string, que é o que está aqui. Então ele devolve um char. E o que ele faz? Você vai passar a posição e ele vai te retornar uma letra. Lembra que o char é só uma letra? Que a gente aprendeu nas aulas passadas? Então você vai escolher a posição dessa frase e ele vai retornar a letra da posição que você escolheu. Como assim? Se eu colocar aqui, ó, o cursor está aqui, ó. Posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. O que será que vai vir na posição 6? Ó? Charete, o index. Toda vez que você vê index, é aquele negócio que a gente viu das listas da aula passada, que é a posição. Opa, 0 não, 6. O que ele vai mostrar? Ó. Então, ó, posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quer um jeito mais visível ainda? Ó, eu vou debugar. Vou parar clicar aqui do debug. Ó, ele vai rodar o str. Não quero ir para a janela de debug. Tá, se eu pôr o mouse, deixa eu dar F6 aqui, ó, se eu pôr o mouse em cima dele. Ih, a janelinha tá pequena. Ó, aqui no value, deixa eu aumentar aqui, ó. Ele vai ter o que tem em cada posição. Ó. No 0 tem o B, ó. No 6 tem o O. Toda vez que você vê index, são essas posições aqui, ó. Tá vendo? Para cada byte, cada caracterzinho é uma posição. Como eu pus 6, ó, 6 é representado por O. Então toda vez que você quiser extrair uma letra da string, você usa esse charete, tá? Então ó, eu vou deixar aqui, ó, tudo que a gente for vendo. Ó, charete é extrair uma letra da frase ou o valor da string. Beleza? Vou deixar aqui em cima. Tá. Esse é um método. Vamos continuar vendo os métodos aqui, ó, do ponto. Outro método bastante usado, contains. Contains significa, o que ele vai retornar? Opa, eu não vi o que ele vai retornar para mostrar para vocês. Contains retorna só o verdadeiro ou falso. O que significa? Se contém uma sequência de caracteres dentro dessa string que a gente criou, teste. Ó. Teste, tá vendo? Se contém uma sequência de caracteres. Deixa eu só ver aqui que ele tá de tamanho. Então, ó, nesse caso aqui, ó, quero saber se tem das. Vamos ver se ele vai dar verdadeiro ou falso. Dá o play aqui. Verdadeiro. Das 2. Verdadeiro ou falso? Falso. Das maiúsculo. Falso. Por quê? Ele é sensitive case. O que significa sensitive case? Por que eu estou falando em inglês sensitive case? Porque quanto mais você se acostumar com o inglês, melhor você vai se dar pesquisando no Google, tá? Sensitive case é o quê? Se ele diferencia letra maiúsculas e minúsculas. Então, como ele é sensitive case, então ele diferencia a letra maiúscula de minúscula. O contains, no caso, deixa eu ver se o contains tem ignore case. Ah, então. Vamos supor que você fala, eu quero usar contains, né? Mas ele tá, eu quero que tudo fique em maiúsculo para eu poder pesquisar melhor. Então, ó, você pode usar o toUpper. Tem o toUpper. O que ele faz o toUpper? Eu só vou dar play para vocês verem. Ó, ficou tudo maiúsculo, tá vendo? E também tem o toLower. Ou lower. Não sei a pronúncia correta agora. Fica tudo minúsculo, tá vendo? A gente pode usar mais que um método encavalado. Então, ó, eu vou deixar tudo maiúsculo. E agora que está tudo maiúsculo, eu quero saber se contains o das maiúsculo. Então, eu vou dar play. Agora contém. Ó. E se eu escrever das minúsculo, que é o que estava funcionando antes, ele vai dar o quê? Falso. Por que falso? Porque a gente está, antes de executar o contains, a gente está encavalando métodos. Ó. A gente está perguntando, ó, primeiro,
fique tudo maiúsculo. E depois a gente vê se contains, tá? Você fala assim, mas como que é possível concatenar método, tá? É simples, ó. O que o toUpper retorna? Vamos dar contra espaço aqui, ó. toUpper, ele retorna uma string. Então ele retorna um valor novo de string. Como ele retorna uma string, que é um valor novo, essa string contém os métodos. Igual tem esse teste. Então ela vai ter, ó, o que retornou vai ter todos os métodos. Se ele retornasse, em vez de string, retornasse inteiro, que em alguns casos, ó, por exemplo, ó, tem um que retorna char, né? Qual que era? Ó, foi o primeiro, né? Ó. Esse retorna char, ó. O char tem alguma coisa? Não, ó, ele não tem, porque ele é primitivo. Ele não é um objeto. Lembra que o char é minúsculo, tipo da variável? Se você não está entendendo o tipo de variável primitivo, vê a aula que eu dei de variáveis primitivas, tá? Então, ó, aqui ele não tem nada. Agora, toda vez que retorna alguma coisa toUpper, que é string, você tem acesso a todos os métodos que a string tem. Então, você pode, toda vez que for retornar, ó, esse retorna int, ó, esse não vai ter essa possibilidade, int, ó, esse retorna string, tá vendo? Então tá. Então a gente aprendeu, deixa eu colocar aqui, ó, só para toUpper, toLower, maiúsculo e minúsculo. Vou aproveitar e vou ensinar um atalho que eu sempre uso, tá? O que é esse atalho? Vamos supor que eu copiei um texto e eu quero deixar tudo isso em maiúsculo porque na minha programação as variáveis que estão fixadas com valores eu quero que fiquem em maiúsculo. Se eu selecionar tudo, Ctrl Shift X, ó, ele deixa tudo em maiúsculo. O próprio editor já faz isso para mim, tá? Se eu dar Ctrl Z, ó. Agora o minúsculo, deixa eu ver se é o Y. É o Y, ó. Ctrl Shift Y, ó, o B aqui, ó. Então, ó. Ctrl Shift X deixa tudo maiúsculo, Ctrl Shift Y deixa tudo minúsculo, tá? Então vamos continuar aqui nos métodos da string, tá? É uma aula só de string, mas a gente vai ver bastante coisinha. Vamos continuar aqui, deixa eu ver a próxima que é bastante usada. Contains ends with, ó. Já ouvi ends with. O que significa? Ela termina com a. Eu sempre esqueci de novo. O que ela retorna? A gente tem que sempre ver o que retorna. Se você tem dúvida de como funciona, você clica, você vem com o mouse aqui, ó, no amarelo, clica para ele parar, ó, ele ficou paradinho. Aí você lê, ó, ele retorna true se tiver a sequência representada no final. Então, ó, ele vai retornar um boolean, verdadeiro ou falso. E esse método está dentro da classe string. Então vamos lá. Ele termina com A, por exemplo. Vamos rodar. Falso, não termina com A. Ó, ele tem um espacinho aqui, ó. Ele termina com C cedilha. Não termina com C cedilha. Ele termina com espaço. Termina com espaço. Então, se você quer saber, por algum motivo na sua programação, se a string termina com um caractere específico, por exemplo, no seu arquivo, para indicar fim de arquivo, você colocou uma palavra específica. Você pode pesquisar isso aqui. Ou fim de lote. Tá? Agora, ó, vamos supor que vamos encavalar outro método. Então, ó, a gente aprendeu o ends if. Antes de ensinar uma outra coisa, verifica se termina com a sequência passada. Antes, ó, deixa eu voltar aqui no ends if de novo. O parâmetro que tem que passar é uma string, ó. Eu tô esquecendo de mostrar isso. Ele retorna um boolean e passa tipo, o parâmetro uma string. Se é uma string, abre e fecha aspas, você pode passar o que você quiser aqui dentro. Porque uma string é como se fosse essa aqui, ó. Tá.
antes de eu passar outra coisa, ó, tem o starts, que é começa com. Mesma coisa, ó, começa com B minúsculo. Não. E com B maiúsculo? Começa. E com a palavra Baiório? Quero saber se essa linha vem do meu site. Começa. Então, ó. Start with. Verifica se a string começa com. O que eu ia mostrar? Tá vendo que no final da minha string tem um espaço? Existe um método que é antigaço, esse método, que chama trim. Ó, eu não lembro a origem desse trim, mas eu lembro que no passado eu tinha muito problema com arquivos que vinha com espaço antes e depois e era um saco. Aí o trim, o que ele faz? O trim, ele tira os espaços que vem no começo e que vem no fim. Não importa quantos espaços tenha, se tiver 1000 espaços aqui, ele vai arrancar os 1000 espaços do fim e do começo. Então, ó, quando eu der o return trim aqui, ó, deixa eu dar um play. Ó, aqui, ó, ele termina no com C cedilha. Quer ver? Deixa eu tirar o trim só para vocês verem a diferença. E rodar. Ó, agora tem um espacinho aqui. Então, o que eu posso fazer, ó? O trim, ele retorna uma string, o que significa que você pode usar, continuar usando os métodos. Ó, ends with com C cedilha. Agora ele termina, por quê? Porque primeiro a gente tirou os espaços do começo e do fim, e agora vamos dar o play para ver se vai dar true. Ó, true, tá vendo? Então trim, eu uso bastante, toda vez que eu mexo eu já dou um trim, eu leio de um arquivo principalmente, eu já dou um trim no arquivo. Trim, remove espaços do começo e do fim da string. E assim, ó, uma coisa importante, toda vez que retorna, ele não está alterando, ó, ele não está alterando o valor original. Por exemplo, ó, só para vocês entenderem. Ó, eu vou dar um sysout no teste aqui, ó. Aqui eu não estou arrancando espaços do começo e do fim, depois eu estou perguntando se começa com cedilha. Ele retorna uma string. Se eu quero armazenar esse valor aqui, ó, sem os espaços, o que eu tenho que fazer? Ó? String, eu posso até colocar aqui, ó, teste recebe ele mesmo. Ou string test3 recebe esse valor. Esse valor sim foi alterado, sem os espaços. Agora, assim, como a gente não está... O conteúdo do teste ele não é alterado quando o método retorna alguma coisa. Então, ó, deixa eu dar um play. Ó, ele continua com o espacinho no final aqui, ó. Mesmo que no comando de cima a gente usou o trim. Por quê? Porque nesse comando todo ele retorna um valor de string. O que é um valor de string? Isso aqui é um valor de string. Então ele está retornando isso aqui. Só que a gente não está armazenando em outro lugar. Se a gente não está armazenando, a gente não está alterando o valor de ninguém. A gente só está falando assim, ó, em tempo de execução, ó, o retorno disso me mostra no display. É isso que está acontecendo. Então todas as comandos que eu dei aqui, ó, o upper, a mesma coisa. Se eu dou aqui um toUpper, deixa eu tirar esse enter aqui, ó. Como eu não estou armazenando o que retorna em uma outra variável ou até na mesma variável, ó, quando eu dou play, ó, a de cima aparece maiúsculo e a de baixo minúsculo. Agora vamos supor que eu queira sobrescrever, ó, o teste vai receber ele maiúsculo. Agora sim, o teste foi alterado o valor dele. Ó, agora ó, os dois estão maiúsculos, tá vendo? É bem interessante entender esse mecanismo. Os métodos têm um retorno, a gente não está alterando o conteúdo dele. Beleza? Então vamos continuar aqui. Ó, a gente viu o equals. Esse equals vocês vão ver bastante. Então, ó, vou até ensinar uma manha legalzinha aqui. O equals ele pergunta: o conteúdo do teste é igual ao conteúdo que está entre parênteses? Nesse caso aqui, ó, ele não tem nada. Eu abri e fechei aqui, ó. Ó, falso. Agora eu vou criar, ó, um teste 3 aqui, ó, com o mesmo conteúdo, ó. Vamos dar play. Verdadeiro, que é o mesmo conteúdo. Agora vamos mudar uma letra. Teste 2 tem o mesmo conteúdo do teste 3? Falso. Tá. Já vou explicar agora o detalhe. Então só para relembrar, ó, equals.
ele passa de parâmetro um objeto, ou seja, ele aceita qualquer coisa que seja um objeto para comparação. E ele retorna verdadeiro ou falso. Vamos fazer outro teste aqui, ó. Int a igual a... Opa, igual não. Igual a 1. E aqui, ó, vamos mudar o conteúdo aqui, ó, temporário para 1. O que ele vai retornar agora? Ó, uma variável int, ela é um objeto, então o objeto foi aceito de parâmetro aqui como argumento. O valor aqui é 1 e aqui o valor é 1. Vamos ver. Falso. Para a gente comparar coisas de mesmo objeto, a gente tem que converter. Como que a gente converte? A gente aprendeu nas aulas passadas. Ó. String com value of. Faço de parâmetro a variável inteira. Aí ele vai converter para string o valor 1. Aí ele vai comparar o valor string de 1 com o valor string de 1 convertido. Vamos ver se agora vai mudar. Verdadeiro. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso quando a gente utiliza esse equals, tá? Ó, outra coisa legal também, ó, deixa eu dar Ctrl Z. Ó, em relação ao equals. O equals ele tem, ó, ignore sensitive case, ignore case, ou seja, se eu colocar tudo aqui, ó, aqui eu vou até usar aquele atalho que eu ensinei, ó, o mesmo conteúdo, tudo maiúsculo, vamos comparar, ó, verdadeiro, porque estou ignorando a diferença de maiúsculo e minúsculo. Agora se eu não utilizar, falso. Ó, uma dica que eu dou, que eu vejo muita gente fazer, qual que é essa dica? Normalmente no programa você coloca lá, se o valor de teste for igual a homem, não, vou por H maiúsculo, faz tal coisa. Qual que é a minha dica aqui? Tá vendo esse teste 2 que é null? O que acontece? Às vezes o pessoal não tem domínio dessa variável. Por exemplo, o que é não ter domínio? Imagina que você criou um método que recebe de parâmetro uma string e o cara passou nulo. Quando chegar nessa linha vai dar erro, por quê? Quando temos uma classe nula, significa o quê? O nulo está vazio, não tem nada nessa variável, nem mesmo os métodos carregados. Se eu tentar usar qualquer coisa aqui, ó, vamos ver o que vai acontecer, ó, equals a, por exemplo. Equals a, te dá play. Ó, ele deu erro de null pointer na linha 14. A linha 14, se eu clicar aqui, o que significa? Ele está null, ou seja, ele não tem nada dentro dessa variável. O null é vazio, ele não tem... Quando eu ensinei lá que a gente criou uma classe, a gente tem que fazer isso aqui, ó. Quando faz isso, toda a programação de quem programou essa string vai para dentro do teste 2. Se você não fizer isso, que a galera chama de instanciar, a programação não foi alocada dentro da variável. Então todos os métodos que o cara permite utilizar não vão ser carregados aqui. Aí qual que é a minha dica? Ao invés de vocês fazerem isso, a dica é bem simples. O H você tem certeza que vai estar sempre lá, porque você que colocou e você está fazendo uma comparação. Então põe ele em primeiro. Ele já não é uma string, quando você dá ponto, ele também vai ter os métodos, ó. Aí você usa equals. O que acontece? Se você comparar um objeto nulo, nesse caso, não vai dar erro, porque esse nunca vai estar nulo, porque ele já existe um valor. Tá vendo? Já está o H aqui. Mesmo se estivesse assim, ele está com valor vazio. Vazio não, vou usar outra palavra. Em branco. Ele está em branco. Então, só o fato de você mudar isso aqui já evita um monte de null pointer no seu programa. Quando a gente for fazer uns métodos que passam string de parâmetros, eu volto nisso aqui para relembrar, tá? Olha, ele não deu mais erro, mesmo o teste 2 sendo nulo ainda, não tenha sido criado. Bem, eu coloquei aqui só para mostrar isso aqui, então eu vou apagar. Vamos continuar vendo aí os métodos aqui. Então, nós vamos usar o equals compara conteúdo de objetos. Eu vou dar umas coisas interessantes
que alteram esse equals mais pra frente, que são os hash codes. Mais pra frente eu mostro pra vocês. E o ignore case eu não vou escrever aqui. Mas vamos ver aqui, ó. Equals já foi. Index of, ó. Index of é legal. O que é o index of? Eu quero saber... vamos ver o que ele retorna, né? Sempre esqueço de mostrar isso pra vocês. Ó. Ele recebe de parâmetro um inteiro e retorna um inteiro. Ou seja, ele não vai ter todos aqueles métodos aqui no retorno, ó. Tá vendo? O que significa? Eu quero saber... Olha, recebe string também. Eu quero saber se existe a palavra das. E se existe, qual posição que ela tá. Então, vou dar play aqui, ó. Opa, tô dando... Esqueci do equals aqui, desculpa. Ele tá na posição 10. Então, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá errado. Tá certo, ó. O DAS tá aqui, eu tô olhando para esse DAS, ó. Esse DAS tá na posição 10, ó. Tem dois DAS, coincidentemente. Então, ele pegou o primeiro. Aí se eu quiser pegar o segundo, ó, ele tem uma outra... Você pode pôr um outro parâmetro. Ó. Se der Ctrl espaço aqui dentro, ó, o último, ó, a partir de uma posição. Então, ó, a partir da posição 10, vou dar play aqui, ó. Eu quero que eu acho 10. Opa, então tem que ser 10 mais 1, a partir da posição 11. Ó, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ó. Agora sim achou outro DAS. Aí, ó, se ele não achar nada, o que ele retorna? Menos 1. Então, vou colocar aqui, ó. Quero saber se tem isso aqui. Menos 1. O que você pode fazer? Você pode fazer até um looping, ó. Enquanto, por exemplo, ó, vou procurar a letra A, for diferente de menos 1, ou seja, lembra que o while aqui tem que ser alguma condição que retorna verdadeiro ou falso? Então vou colocar uma condição. Enquanto for diferente de menos 1, eu quero que você... Deixa eu pegar a posição aqui. Ó. Eu quero int posição igual a esse aqui. Enquanto a posição for diferente de menos 1, ó, posição encontrada, aí vou pôr posição, vou dar um play. Esqueci de um detalhe, ó, ficou em loop. Aproveitando, ó, lembra que eu falei que quando entra em loop eu tenho que dar um pause? Esqueci de um detalhe. Eu tenho que, dentro desse loop eu tenho que mudar. A partir de posição, ó, vou pôr só posição, ele vai entrar em loop de novo. Posição mais 1. Agora sim, ó. Ele achou na 8, na 11 e na 15. Por quê? Se eu não mudar o valor dessa variável, ele vai ficar em loop. Então eu tenho que pôr uma linha que altera o valor dessa variável. Aí depois ele mesmo, mais 1. Então ele achou 3 letras A. Então 1, 2, 3. Posição 8, 11 e 15. Então esse é um exemplo de como você pode utilizar o index of. Vamos continuar aqui. Qual que é o próximo? Vamos colocar aqui, ó. Index of. Procura a posição de uma palavra ou letra dentro da string. Vamos ver. Get bytes a gente vai ver. Eu vou fazer, acho que, uma aula aí de como interagir com o arquivo, gravar, inserir, apagar, ler. Aí a gente volta dessa posição. O próximo aqui vamos ver, tem o isEmpty, que retorna verdadeiro ou falso. O que é o isEmpty? O isEmpty é nada mais nada menos que a variável está assim, ó, com em branco. Deixa eu comentar por enquanto isso.
falso, porque ela está com esse valor. Mas se eu sobrescrever o valor de cima, verdadeiro. Então ele só indica se está vazio ou não. Isso é útil quando você cria um método que recebe uma string e você fala, ó, a string não pode ser nula e nem vazia, nem branco. Tá? Então deixa eu ver outra coisa. Ah, length, ó, length é legal. Ó. Ele fala o tamanho total aqui. Então, ó, 24 caracteres. Pô, 24 não. Não, tirar um aqui. 23 caracteres. Mesma coisa, você pode dizer isso num for, por exemplo. Ó, int i igual a 0 e menor que tamanho da string e mais. E dentro do for você fazer alguma coisa com a string. Tá? Então, o length mostra o tamanho da string. Deixa eu colocar aqui. Length. Tamanho. Vamos ver o próximo aqui. Que eu acho interessante. Ó, tem o last index of, que é a mesma coisa que o index of, só que ele vai de trás para frente. Tá? É o mesmo mecanismo de trás para frente. Ele pega o último, ó. Por exemplo, no caso, me dá a última ocorrência do A. Ele vai pegar esse A aqui. Mesma coisa, só que o último. Replace, esse aqui é legal, esse é bastante usado. Então o replace ele recebe a string em si pelo que você vai substituir. Por exemplo, eu quero substituir tudo que é 111 para 222. Novamente, ó, ele não está alterando o valor do teste, ele está retornando. Então, para mudar o valor do teste, ele tem que receber, ó, tá? Mas eu vou colocar ele aqui dentro. Então vamos ver se ele vai mudar. Ó, ele mudou, tudo que é 1 para 222. E se eu colocar para mudar 1 para 222, o que vai acontecer? Olha, colocou vários 222, porque para cada um ele colocou 22222. Tá? Aqui ele usa expressão regular. Eu vou fazer uma aula só sobre expressão regular, tá? Por exemplo, ó, nesse caso aqui, ó. Mesma coisa, porque ó, tudo que está entre 0 e 9 eu quero que você multiplique 2222. Então no caso podia ser, ó. Podia ser isso aqui, ó. Mandou tudo para 2222. Vou fazer uma aula só com expressão regular, que é importantíssimo. Ele facilita demais a vida das pessoas. Então, ó, o primeiro, ó, ele é um regex, é uma expressão regular, que é uma string, então tem que ter entre aspas. O segundo parâmetro é string, e ele retorna uma string. E essa programação está dentro da classe string. Tá? Então, vamos continuar vendo aqui, falta pouco. Deixa eu ver um que é bastante usado, split mas deixa eu ver se tem um antes do split. O string já foi, toLower toUp já foi, substring. O que é o substring? Ele corta a variável no meio. Por exemplo, eu quero que corte. Ó, ele pode receber, ele vai receber um inteiro, ó. Tá vendo? Ah, mas como que eu vou saber? Ó, vamos lá. Primeiro, 10. Deixa eu só pôr aqui, ó, só para vocês verem o que retorna. Ó, ele cortou a partir da posição 10 e me trouxe o resultado. Ó, não alterei o valor de teste, hein? Para alterar o valor de teste, eu sou chato para repetir, mas é que eu falo isso porque tem gente que esquece. Ó, ele só vai alterar o valor de teste se eu fizer isso aqui, ó. Não tô fazendo. Então ele só está pegando o conteúdo de teste e retornando, ó, tudo que vem depois do 10. Aí você fala, ah, mas eu quero que corte no 111, mas eu não sei qual é a posição. Aí você utiliza o que? Ó, dentro do parâmetro aqui, ó, teste.indexOf. Aí você põe 111. Aí esse cara vai retornar a posição que está o 111. E esse cara vai pegar essa posição e cortar. Vamos ver o que ele vai retornar. Ó, ele encontrou o 111 e
trouxe, ó, a partir do 111. Aí você fala, ah, mas eu quero excluir o 111. Aí você coloca assim, ó, mais... Aí eu vou pôr 111.length, que é o tamanho que a gente aprendeu. Você podia pôr 3 aqui, mas é legal você utilizar sempre o método, porque se alterar o conteúdo aqui, ele vai continuar funcionando. Então, ó, ele vem a partir do 8. Ah, mas vem com espaço no começo e no fim. Então, ó, você clica aqui, ó, depois do parênteses que vai retornar o que recortou, você põe trim. Ó que legal, ó. A gente unindo tudo que a gente está aprendendo para extrair um valor. Até perdi aqui, ó. A gente viu substring. Recorta. O substring ele também tem, ó. Deixa eu colocar outro espaço aqui dentro. A partir de uma posição específica. Não, até uma posição específica. Então, ou seja, você quer cortar 10 até o 111, o 12. Então ele só trouxe o DA, que é o 10, a partir do 10, o 11 e o 12. Deixa eu ver aqui, se ele fala que o último é excluso. Ah, ele retorna -1. Deixa eu ver os exemplos. Ah, se você colocar uma posição que não existe, ele vai retornar um erro, que se chama outbound exception. Deixa eu olhar aqui. Eu não sei se ele é excluso a partir do 10. Então, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí a partir do 10, 10, 11, 12. É isso mesmo. DA. Deixa eu colocar uma posição aqui que não existe. Ó, ele dá esse erro aqui, ó, index out of bound, que é o mesmo erro que a gente viu nas listas da aula passada. A gente está pondo uma posição maior do que existe, que ela é além das fronteiras dessa posição. E vamos ver, falta só mais um aqui, ó. Split, acho que chegou no último, que é o split. O que é o split? Ah, o split é o que eu mais gosto. Normalmente, ó, a gente vai, quando você lê um arquivo, as empresas ainda fazem isso, tá? Passa um arquivo de um lugar para o outro, do Excel para o Java, do Java para Excel, de não sei o que lá, eles usam o formato CVS, que é separado por ponto e vírgula, CSV. CVS. Aí você fala, tá, por que eu decidi na aula passada aprender lista primeiro? Que esse simbolismo aqui, ó, lista. Quando a gente usa esse split aqui, ó, o que ele vai fazer, ó? Ele vai quebrar tudo que é ponto e vírgula e povoar essa lista. Vou até pôr um breakpoint aqui, ó, vou até debugar para entender melhor. Aí eu vou escrever assim, ó. Se a lista, o tamanho dela, for maior ou igual a 1, eu vou mostrar o que? A posição 1, porque eu tenho certeza que pelo menos a posição, na verdade a posição 1 é a 0. Eu tenho certeza que vai existir pelo menos um que eu estou fazendo aqui, ó. Deixa eu dar um play. Ó, ele vem o BYOR, agora vamos debugar para entender. Ó, o teste, ele tem isso aqui, ó, com ponto e vírgula. Aí a gente quer fazer o split, ou seja, a separação do ponto e vírgula. Aqui que ele retorna o split. O split, ele retorna uma lista de strings. Tá vendo aqui, ó? Então, o que tem nessa lista agora? Por enquanto, ela não tem nada. Ela não tá nem deixando eu mostrar. Agora eu dou F6. Quando eu dou F6, ó, ele mostrou, ó. Na posição 0 tem um BYOR, na posição 1 tem esse aqui, na posição 2 tem esse aqui, na posição 3 tem esse aqui. Como eu estou pegando o 0, ele vai mostrar o BYOR, tá vendo? Então,
que isso aqui é importante? O que eu uso bastante? Para leitura de arquivos. Às vezes a pessoa se comunica na internet com ponto e vírgula, ao invés de usar alguma outra tecnologia que é JSON, entre outras. Às vezes nem é ponto e vírgula, às vezes você quer quebrar por DAS, às vezes você quer quebrar por A. Você vai escolher o que você quer quebrar. Mas a maioria das vezes que eu usei foi para quando eu brinco com arquivo, tá? Isso aqui. E outra coisa, ó. Tá vendo? A gente sempre... Deixa eu apagar isso aqui. A gente sempre viu, quando nas aulas, que tem um main. O que é um main? Na hora que eu chamo inicio o meu sistema Java pela classe str, a Virtual Machine vai falar assim, tá bom, você quer iniciar o seu sistema através dessa classe, então eu tenho que ir no main. Aí tem um main aqui. O main ele pode receber parâmetros. Então, ó, como é mais que um, tá vendo que é uma lista aqui? Então agora vocês sabem que isso é uma lista e que é string. Então ele pode receber uma lista de valores, que pode ser qualquer valor alfanumérico. Aí o que isso tem a ver? Ó? Vamos supor, vou fazer uma brincadeirinha. Args, ó. Eu vou usar o args aqui, no lugar de lista. Se a gente recebeu algum argumento, e se for h, por exemplo, equals, o que a gente já aprendeu. Se o que tiver na posição 0 for igual a h, fazer contagem dos homens da festa. Homens da festa. Vamos fazer um else aqui. Else. Se for F, fazer contagem das mulheres da festa. Vamos colocar aqui ignore case. O cara pode escrever maiúsculo ou minúsculo, tanto nos dois, tá? E apagar tudo isso aqui. Pode tentar, vai estar fazendo errado. Então, o que eu estou fazendo aqui? Quando iniciar meu sistema, eu vou verificar, existe parâmetro? Existe. Então, significa o quê? Se o primeiro for H, ele quer fazer uma contagem dos homens. Um programa que vai ler os convites e ver quantos homens entraram na festa. Se for F, é um programa que vai ler quantas mulheres entraram na festa. Se a gente rodar isso aqui, não vai retornar nada. Por quê? Como que eu passo o argumento quando inicio o meu sistema no Eclipse? Então, tem várias maneiras. Como a gente já rodou, a gente vem aqui, já rodou uma vez essa classe str, ela fica salva aqui, tá vendo str? Quando eu venho em Run Configurations, essa classe str vai aparecer aqui, tá aqui str. E eu posso configurar tudo, posso configurar variáveis de dependências, aonde que vai ser a fonte, qual JRE que eu vou estar rodando no Eclipse nesse momento e quais são os argumentos. Por exemplo, H, vou por minúsculo, teste lá e 1, 2, 3 são os argumentos. Aí eu dou apply. Agora ele salvou essa configuração dentro do str. Quando eu clico aqui no verdinho e escolho o str, ou quando eu venho aqui em run, ele vai receber o parâmetro que eu passei, ou seja, aqueles argumentos que eu passei vão cair aqui e ele vai perguntar, vamos debugar para ver, o que chegou para mim de argumento? Chegou H, AS 1, 2, 3, que foi o que eu coloquei lá. Aí ele vai perguntar, o tamanho dele qual que é? O tamanho dele é 4, então é maior ou igual a 1. O primeiro parâmetro é H. É H. Se eu pôr aqui o mouse, é H. O primeiro é o 0. Então ele vai escrever isso aqui. Aí o que acontece? Como que você passa esse parâmetro quando você cria o seu arquivinho que você mandou para o seu cliente? Vou exportar. Agora que eu vi, não está no pacote 9. Deixa eu criar o pacote 9 aqui, Pacote.
ponto aula 9. Aí eu arrasto essa classe para cá, tá bom que a gente já vê. Aí ó, na hora que ele arrastou, ele já colocou para mim o package aqui em cima, nem tinha percebido. Tá, como que eu faço isso agora na execução da linha de comando? Eu vou exportar aqui, ó. Exportar. O Runnable Jar. Que eu vou escolher ó, o str, que é a minha classe que tem um main. Tá? E eu vou salvar aqui, ó, dentro do Baioreo. Teste. Eu não sei se já existe, mas se já existe eu vou descrever. Então eu vou abrir aqui, ó, vou rodar o command cmd. Vou entrar dentro da onde eu gerei o meu arquivo. Ó, o teste está aqui, ó. O teste está aqui, teste.jar. Então aqui, ó, o que acontece? Se eu executar aqui, ó, java -jar teste.jar, não aconteceu nada. Mas se eu passar de parâmetro h ou qualquer outro aqui, ó, se eu quiser, ó, fazer contagem dos homens na festa. Ou seja, eu passo, como que eu passo os parâmetros pro meu método? Com separação com espaço aqui, ó. Cada espaço e valor que eu dou, ó, é um parâmetro que ele vai estar recebendo dentro dessa lista que pode ser infinita. Como infinito, claro que tem uma limitação, mas é modo de dizer. Então, o que o cara passar de entre espaços aqui, ele vai receber no args. Então a gente viu na aula passada string, listas, desculpa. Aí nessa aula a gente viu string, a gente viu alguns métodos importantes da string, tem muitos outros, mas esses vamos começar com esses por enquanto. E a gente viu como que passa os parâmetros para cá. Para a gente entender tudo que está aqui, ó, qual que é a única coisa que falta? Static. Então a próxima aula vai ser static. O que é static? Aí vocês vão saber vai saber tudo. O que é o package, o que é o public class, por que é público. O class significa que é a classe, aqui é o nome da classe. Por que a gente usa público aqui? Porque é para o sistema enxergar. O que é o static? O void a gente já viu que não retorna nada. O main é um nome especial para a inicialização do programa. O parâmetro aqui também é especial, então o main tem que estar nesse formato. Como que a gente passa os argumentos? Você viu pelo Eclipse e você viu depois que compilado. Então até a próxima aula. Falou!